Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, finalmente boas notícias, né? Assim como nós esperávamos, finalmente estão acontecendo. E eu vou contar e atualizar tudo aqui para vocês nesse vídeo recheado de informações e de notícias do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Por isso, fiquem comigo até o final para vocês não perderem nada. E, gente, quem ainda não é inscrito aí, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações para vocês não perderem nada. Pra vocês não perderem nenhum vídeo, porque eu, Tidico, vou trazer vídeo para vocês todos os dias, atualizando vocês e mantendo vocês informados em tempo real de tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Lembrando, galera, se inscrever, ativar as notificações e deixar o like, vão tacando like, tudo isso é de graça. Se diga, bora pro vídeo, eu não aguento mais, eu quero saber do São Paulo. Bora, gente, mas antes não pode faltar, né? Vão deixando aí nos comentários a frase que vocês mais gostam. Te digo qual que é mesmo. SPFC, o maior clube do mundo. Vão comentando, vão escrevendo enquanto vocês vão assistir o vídeo. Galera, Rodrigo Nestor muito provavelmente será comprado pelo Bahia. Um negócio que é interessante para nós, né? Uma vez que nós entendemos que o ciclo do Nestor tenha se encerrado com o São Paulo. Temos algumas polêmicas, né, em relação ao Nestor, em relação à aceitação, né? O Nestor, ele é uma joia nossa, um garoto que a gente sempre colocou, depositou muitas esperanças e que entregou muito em campo. Eu acho que a entrega, a raça do Nestor e a vontade, ali, o ímpeto do Nestor, são coisas que nós não podemos contestar, mas eu questiono o Nestor ser meia titular do São Paulo em relação à qualidade, né? Por exemplo, é meio injusto o que eu vou falar, mas com o Oscar nem se compara, né? Não dá para comparar, e até mesmo com o Alves para mim, ele é um garoto muito promissor. Então, é um negócio que eu quero que aconteça. O que eu tô querendo dizer contigo? O que você está querendo dizer com tudo isso? O que eu tô querendo dizer é que a aceitação do Nestor do São Paulo não é uma coisa unânime, né? Não é uma coisa que fala, não é uma coisa que todo torcedor fala, eu adoro o Nestor, eu acho o Nestor excelente e vital para o time de São Paulo. A gente não consegue falar isso. Por essas e outras, tem uma carreira importante, tem gols importantes. O Nestor, ele foi um cara que nada deixou um legado positivo no São Paulo, muito pelo amor à camisa. E agora pode ser comprado pelo Bahia. Nós estamos, muito provavelmente será, tá, gente? É uma coisa que tá todo mundo esperando. Nestor dificilmente volte para o São Paulo. E eu quero que o negócio aconteça. Quero saber a opinião de vocês em referente a isso. Valores, te digo valores, aproximadamente 30 milhões de reais. Acho um negócio, uma transação boa, bem bacana, se tratando de futebol brasileiro. Então, muito provavelmente, eu chego aqui amanhã ou depois e falo, galera, Nestor está vendido ao Bahia por aproximadamente 30 milhões de reais. Eu acho um negócio interessante por todo o contexto, a história da situação, mas quero saber a opinião de vocês, quem quiser deixar aí nos comentários, é claro. Gente, vou falar para vocês a provável escalação. Tem uma provável, difícil acertar a provável escalação. Quem quiser, inclusive, já vai deixando nos comentários aí como é que queria ou acha que o Zubeldia vai escalar o time de São Paulo contra o Fortaleza, partida muito importante do Campeonato Brasileiro, que muito provavelmente o São Paulo vai força total. Antes, eu quero falar para vocês quem tá fora, porque aí a gente tem um norte legal da escalação. É muito rápido, gente. Tanto quem tá fora, como a provável escalação, eu vou ler para vocês de forma muito rápida. Quem continua fora? Pablo Maia, transição após cirurgia no tornozelo direito. Aqui o Pablo Maia tem otimismo pro Pablo Maia voltar nas próximas semanas, novidade espetacular. Oscar também. Gente, todo mundo, tirando o Caleri, todo mundo voltará, tem uma esperança muito grande de voltar nas próximas semanas, 2, 3 semanas no máximo. Pablo Maia, Oscar, Luiz Gustavo, Arboleda, Caleri, Igor Vinícius e Henrique Carmo. Tirando o Henrique Carmo, né? Eu acho que o Henrique Carmo e o Caleri, o resto aqui são as lesões mais fáceis. Vou ler para vocês. Pablo Maia, transição após cirurgia no tornozelo direito. Oscar, transição após lesão na região posterior da coxa esquerda. Luiz Gustavo, tromboembolismo pulmonar. Arboleda, sobrecarga muscular na coxa esquerda. Caleri, cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Henrique Carmo, lesão de simbesmose no tornozelo esquerdo. E Igor Vinícius, lombalgia. Acho que tirando o Henrique Carmo e o Caleri,
Esses daqui, acho que até o Igor Vinícius um pouquinho mais demorado também, mas esses daqui, grande otimismo para voltar agora. Oscar, Pablo Maia, que mostrou uma evolução gigantesca no físico. Oscar, Pablo Maia e Luiz Gustavo. Bem bacana isso, né, gente? São esses, né? Oscar, Pablo Maia e o Luiz Gustavo. E o Arboleda. Arboleda também, que é a sobrecarga muscular. Então são esses que nós estamos esperando. Esses daí estão fora para o jogo contra o Fortaleza. Prováveis fazer. O Didi que é provável. Gente, difícil acertar, tá? Difícil. Mas vamos lá. Rafael no gol. Cédric Soares, Juan Tressoldi ou Alan Franco, Ferrarese ou Sabino. Aqui já não dá para saber como é que vai a zaga, né? Ah, detalhe, eu vou falar para vocês que Alan Franco, como é que é aqui, ó? Alan Franco, Lucas Moura e Ferreirinha estarão à disposição do técnico para jogar. Olha que coisa maravilhosa. Não sabemos se vão jogar ou não. O Lucas Moura é que eu precisava ler primeiro. Lucas Moura muito provavelmente vai jogar, né? O Lucas Moura ele não se aguenta, mas nós podemos ver também Alan Franco e Ferreirinha. Eu não colocaria nenhum, né? Eu pouparia. Eu acho que eu pouparia, né? Ferreirinha, uma posição ali de difícil de colocar, mas o Ferreirinha eu pouparia também. Quer ver? A zaga não dá pra saber, né? E como é que fica? Assim, ó. Rafael no gol, Cedric Soares, muito provavelmente Cedric Soares, Juan ou Alan Franco, Ferrarese Sabino e o Wendel. Alisson, Bobadilla e Matheus Alves, Lucas Ferreira, Luciano ou Ferreirinha e André Silva. Aqui é difícil, gente. É difícil. O que muito. Te digo, como assim? O que muito provavelmente acontecerá? O Luciano muito provavelmente jogará pelos 2 gols que fez da última vez. Um time bem misturado, independente de qualquer coisa, muito provavelmente um time bem misturado. Não tem jeito de fazer outra questão aqui. E a grande dúvida é se o Lucas vai começar jogando ou não, porque o Lucas, ninguém segura o Lucas, não dá para segurar o ímpeto do Lucas Moura, né? A paixão, a fome, a vontade que ele tem que jogar no São Paulo Futebol Clube, né? Então, independente de como vem o Lucas Ferreira, muito provavelmente coloca o Lucas Moura. Mas uma impressão que nós temos também é que os técnicos geralmente não colocam os jogadores, né? Eles não colocam os jogadores no sentido de acabou de voltar de lesão, não, é difícil ele colocar o Lucas de titular, chegar colocando desde o começo do jogo. Muito provavelmente o Lucas jogue, mas depois, né? O que eu acho legal, acho que tem que colocar o Lucas no segundo tempo ali para ele ir ganhando ritmo. No começo do jogo eu acho que não é legal arriscar em relação ao Lucas Moura, e muito provavelmente será assim com o Alan Franco. Talvez o Ferreirinha já comece jogando, né? Ferreirinha à disposição mesmo, talvez o Ferreirinha já comece jogando. Mas dá para ver que ele pode entrar com a mesma formação que ele entrou no jogo passado, em que ele entrou com o Luciano, André Silva, Alves e Lucas Ferreira, né? Foi isso, né? E aí o Alves, uma grande crítica da galera foi que o Alves caiu em alguns momentos para a ponta esquerda por conta da ausência lá na posição. Mas vamos ver como é que vai ficar. Eu acho que deveria ir força total no Campeonato Brasileiro. Eu entendo, né? A gente entende os técnicos que abram mão do Campeonato Brasileiro por conta de Libertadores, de Copa do Brasil. Eu não acho uma estratégia interessante. Eu acho que o Campeonato Brasileiro deveria ser mais valorizado, uma vez que o São Paulo tem time, tem pelo menos 2 times, e eu já provei isso aqui para vocês, né? Todo mundo sabe. Juan Tressoldi, Sabino e Ferrarese. Não precisa ser 3 zagueiros, mas você monta uma zaga com 3 zagueiros ou com 2 zagueiros reserva, sem Alan Franco e Arboleda. Tô falando zaga de qualidade. Zaga de qualidade. Nós estamos vendo o Juan Tressoldi jogar Sabino e o Ferrarese. Zaga de qualidade de reserva. Igor Vinícius, tudo bem, tá lesionado. Vamos imaginar que o Igor Vinícius não tá lesionado. O Igor Vinícius, eu acho ele ruim, eu acho ele fraco. Mas pra banco, até aceitável. Pra titular, não. Pra banco, pra cobrir buraco, eu já colocaria o Mike. Mas o Igor Vinícius é relativamente aceitável. O Wendel não tá bem, mas é uma baita contratação. O Wendel ainda precisa dizer o que veio. Hoje nós entendemos que o Enzo Dias é titular, mas o Wendel, ele precisa corresponder. É um excelente jogador para banco, se for pensar bem. Meio de campo não preciso nem falar, né? Marcos Antônio, Bobadilla, Luiz Gustavo. Tirando o Alisson e Pablo Maia, tem Marcos Antônio, Luiz Gustavo, Bobadilla, agora tem o Luan também, tem o Negruti que está sendo relacionado. Então nós temos time. Estou tirando o Alisson e Pablo Maia para falar do time reserva do São Paulo, que nós poderíamos sim disputar em alto nível o Campeonato Brasileiro, mesmo poupando para os jogos de Copa, sendo eles Libertadores de Copa do Brasil, né? Aí você tem lá Alves, vamos imaginar que o Oscar é o titular. Você tem o Alves,
Alves e Rodriguinho, tudo bem, aqui a gente poderia até pedir um reforço, mas o Alves está dando conta do recado. Lucas Ferreira, no lugar do Lucas, não precisa nem falar. Luciano, André Silva, Rian, na ausência do Caleri. E na esquerda, Ferreirinha, né? Que joga de uma barbaridade, e tem o Luca da base também. Então, misturando um pouquinho, dá para montar um time quase que 100% reserva, de altíssimo nível, de altíssima qualidade, para disputar o Campeonato Brasileiro pelo nível dos clubes, pelo nível dos times que nós vemos aí disputando, né? Mas é essa a provável, vamos ver como é que vai ficar. Vamos torcer pro São Paulo ganhar, vou fazer a transmissão aqui, espero que vocês cheguem junto, né? Vocês estão adorando a transmissão dos jogos que eu tô fazendo aqui no canal em live, e se inscrevam, inclusive, para isso, para vocês não perderem. Precisa ganhar, vamos ver como é que vai ficar, mas assim, gente, difícil arriscar uma escalação, difícil arriscar uma escalação certa aqui, mas acho que é mais ou menos isso. Vão comentando o que vocês acham em relação a isso, né? E galera, temos outra também bem bacana, que eu falei do Cédric Soares, mas tem uma pequena atualização. Foi renovado até 2027, maravilhoso, né? Pra mim o São Paulo, no momento, resolve o problema da lateral direita. Pra mim não dá nem pra comparar o Cédric Soares com o Igor Vinícius. Já falei aqui pra vocês também em relação de físico, né? Em relação do físico mesmo, da carga, que é o maior problema, né? O Cédric, toda a dúvida que ele deixava não era questão técnica, era questão de como ele estaria fisicamente, se ele não iria se lesionar de novo ou se ele iria aguentar a carga de jogos. E está aguentando a carga de jogos muito, muito bem. Então o Cédric Soares renovado até 2027, para mim, uma novidade, uma notícia também muito espetacular. E, gente, nós temos um outro 9 surgindo, né? Rian Francisco. E aí, galera, como é que fica o Rian Francisco? André Silva fez uma partida horrível. O André Silva vem bem, tá dando conta do recado. O André Silva tem números bons, tanto de gol quanto de assistência. Injusto falar isso, porque ele foi muito mal contra o Náutico. Acho que é injusto falar isso, mas eu acho que eu quero ver o Rian. A gente quer ver o Rian porque a gente sabe de todo o potencial, de grande todo o potencial que o Rian Francisco tem, né? Aonde a gente imagina aonde o Rian Francisco pode chegar na carreira. E aí corre tudo junto. A chegada do Marinakis, com o que irá acontecer com o Rian Francisco no São Paulo, e todo esse desempenho, todo esse desenvolvimento que nós estamos esperando do Rian agora no time do São Paulo, que precisa jogar, né? Tem muita qualidade, e agora o Zubeldia não precisa fazer nada, né? O Zubeldia, a gente viu uma gestão muito ruim do time, do elenco inteiro, inclusive da base no começo da temporada, mas agora ele não tem que fazer nada, ele só precisa colocar o Rian Francisco para jogar. Rian Francisco já é uma realidade, principalmente com o que nós já vemos do Matheus Alves e do Lucas Ferreira. É a mesma safra, é a mesma boa safra, e tem o Luca, ponta esquerda, que tem muito potencial, Mike na lateral direita, Negruti no meio campo, todos esses jogadores têm um potencial extremo para explodir e estourar agora. Então o Rian Francisco já é uma realidade, já pode entrar, e aí eu quero ver como é que vai ficar com a chegada do Evangelos Marinakis, porque está para chegar o Evangelos Marinakis, e eu quero ver como é que o São Paulo vai fazer com esses bilhão pelo menos, prometido e investido tanto da Superbet quanto do Evangelos Marinakis. Isso tem que acontecer, galera. Isso tem que acontecer agora. Além de entrar valores gigantes no São Paulo, esse bilhão prometido, esses valores que estão prometendo, que precisa chegar agora, tanto do Evangelos Marinakis quanto da Superbet, o São Paulo se elitiza demais, melhora demais, e eu quero ver como é que vai ser a venda do Rian. É uma coisa tão assustadora, né? O que essa gestão fez, o que aconteceu, que nós estamos torcendo para chegar um outro tipo de cartola, que é o Evangelos Marinakis, que é um cara de SAF, dono de clubes, com uma administração empresarial, se é assim que eu posso dizer, mas uma cultura europeia para melhorar o São Paulo, porque nós vimos os caras que estavam aí, gestões incompetentes, atrás de gestões incompetentes, que sucatearam a base de São Paulo e venderam vários jogadores a preço de banana, venderam vários jogadores de São Paulo. Perdão, gente, por valores menores de mercado, onde isso não poderia acontecer. Então, nós não aceitamos isso com o Rian. Rian Francisco tem que ser vendido chutando baixo. Baixo aqui, galera, pelo menos por 200 milhões de reais. Pelo menos. E eu não conto mais com quem que é? Biasotto, eu não sei. Biasotto, Toni.
Casares, eu não conto com esse Belmonte, eu não conto com esses caras para isso. Agora não adianta mais, a gente já não confia. O tempo que eles tiveram, e outra, a gente vê muitas. Pode parecer injusto, mas vocês me desculpem aí, Casares, Belmonte. A gente vê muita. A gente faz um comparativo e vê muita coisa parecida na gestão do Leco, né? Por exemplo. O Aidar não, porque aconteceu tudo o que aconteceu. Mas no formato mesmo do Aidar, a gente vê que era a incompetência é parecida e a do Leco também. São Paulo, infelizmente, virou mais do mesmo. Pelo menos tem um contrato que aparentemente é muito melhor com a Superbet, podendo chegar em 1 bilhão, e com o Evangelos Marinakis de início, 600 milhões, né? Fora tudo, todas as portas abertas que nós estamos esperando em relação a esse novo negócio, que é câmbio de jogadores do Evangelos Marinakis, melhores vendas da base, né? Trazer jogadores, vender jogadores de forma melhor, fora as vendas, né? O São Paulo precisa fazer vendas, e o Júlio Casares quer assegurar as vendas, né? O que aconteceu com o... Não pode continuar acontecendo o que aconteceu com o Igor Gomes e com o Nestor. Só o que tá virando é o Sara. Inclusive o Sara pode ser vendido pro Manchester City e render uma graninha pro São Paulo ainda, né? Eu trouxe isso para vocês. O Sara pode ser vendido pro Manchester City e render uma grana. São Paulo tem uma porcentagem, 5%, se eu não me engano, algo em torno de 15, 16 milhões ainda. Maravilhoso, né? Mas daquela safra, poucos deram certo. Então o Evangelos Marinakis vem para corrigir isso. Nós não podemos vender o Nestor por 30 milhões pro Bahia quando... Vamos ser realistas, o Nestor deu errado. A gente esperava ser uma outra venda maravilhosa, o Nestor não foi o que esperava quando começou. O Igor Gomes, fiasco, um pouquinho antes, Lucas Fernandes. Então as vendas da base, elas não podem, elas precisam acontecer. A base precisa rodar muito, e é isso que nós estamos esperando com o que estamos prometendo com a chegada, que a gente já sabe, né, que vai chegar. Superbet já tá feito até 2030, e o Evangelos Marinakis, que já tava tudo pronto. Eu acho que não saiu de forma oficial, é importante eu atualizar para vocês, não saiu de forma oficial, mas estão só fazendo ali os pormenores do contrato. Deve ser um contrato muito delicado, onde deva ter muitas variáveis. Então, é por isso, por conta de toda a demora, devem estar ajustando isso, mas já vai acontecer e eu vou atualizar e trazer para vocês em tempo real. E, gente, para encerrar, o São Paulo, eu vou trazer no próximo vídeo, vou apurar para vocês quem que é o centroavante que o São Paulo tá atrás. O São Paulo muito provavelmente agora vai trazer um centroavante. Tem vários nomes surgindo que eu já trouxe para vocês, né? O Dias, né? Como é que é o nome dele? Emiliano Dias? Como é que é o nome do garoto lá? Não é Emiliano Dias, Mariano Dias, Carlos Vinícius, tem vários nomes. E tá para chegar um centroavante. A gente vê muitos nomes sondados e especulados, mas não dá para saber ao certo quem é. Então, no vídeo de amanhã, amanhã não, no outro, depois do jogo, eu vou apurar e trazer para vocês, né? Vou atrás muito disso para saber quem é o centroavante que o São Paulo está negociando ou que está mais interessado. Teve até um interesse do Brenner na jogada, umas coisas assim, mas eu vou apurar e trazer para vocês no próximo vídeo, porque o São Paulo irá contratar agora um centroavante. Mas deixa comigo que eu vou dar uma olhada. Fiquem ligados aqui para vocês não perderem nada. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem quem quiser deixar alguma coisa nos comentários. E não se esqueçam, galera, se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.